Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Às vezes uma amiga me pergunta, como é que você tem tanto tema para falar todo dia? Gente, quando a gente está olhando para a vida, como eu gosto de olhar, com a curiosidade, com os olhos de uma criança que quer descobrir o mundo. Porque o mundo, gente, tem muito a se descobrir. A Madame Blavatsky, ela diz que nós temos véus sobre nossos olhos. E à medida que a gente vai tirando os véus, a gente vai conseguindo ver além. Vai conseguindo ver as essências por trás das aparências. Porque, naturalmente, a cada momento, assim quando a gente chega aqui na Terra, que a gente começa a nossa entrada aqui na Terra, nós começamos como um bebezinho pequenininho, que não sabe comer, que não sozinho, nem se limpar, precisa de todo tipo de cuidado, porque senão não sobrevive. À medida que nós vamos crescendo, que o corpo vai se desenvolvendo e nós vamos recebendo, vamos dizer, o cuidado necessário, nós vamos também aprendendo a olhar para o nosso corpo e oferecer ao nosso corpo físico o que ele precisa. Então, nós deixamos de ser cuidados para ser cuidadores de nós mesmas e nós mesmos. Isso também acontece em relação a outros planos. Eu trouxe o que acontece no plano físico, né? O encadeamento das etapas até que a gente seja capaz de comer sozinho, tomar o próprio banho, escolher a sua roupa, não é? Que passa pela fase do engatinhar, do caminhar, da coordenação motora para pegar no talher. Todas essas etapas se sucedem naturalmente no plano físico, até que você possa andar sozinho, fazer tudo sozinho, para que seu corpo esteja bem, seu corpo físico. Assim também a gente pode pensar numa questão emocional, no corpo emocional e no corpo mental. Essas outras dimensões nossas também estão em constante desenvolvimento. Uma pessoa pode ser super autônoma do ponto de vista físico, ela pode conseguir, inclusive, conseguir um trabalho, trabalhar, pagar suas contas, cuidar, botar o alimento na sua mesa, comer, fazer seu alimento, mas ela pode ser extremamente ainda um carente, um bebezinho em relação ao seu corpo emocional. A sua necessidade afetiva, vamos dizer que os cuidadores na infância lhe deram e ofereceram tudo o que era necessário para ela sobreviver fisicamente, mas faltou, vamos dizer, abraço, carinho, proteção, para que essa criança, você que está me ouvindo ou eu, para que a gente se sentisse amada, amado. Hoje eu acordei com uma frase maravilhosa de um amigo querido, que eu faço parte de um grupo, que ele diz assim: a pessoa que é amada se sente muito forte, muito forte. Porque o nosso corpo emocional, para que ele se desenvolva, ele precisa desse sentimento de amor, de pertencimento. Aí é que entra as maravilhosas leis do amor que Bert Helling descreve muito bem na teoria da constelação familiar. É muito importante a gente entender, da mesma forma, é muito importante a gente estudar, gente, como é que o corpo emocional se desenvolve, porque a gente estuda na nossa educação formal, no mundo das formas, da matéria, a gente é estimulado a cuidar muito bem do corpo físico. Cada dia a gente ouve mais falar da necessidade dos exercícios, dos suplementos alimentares, que é tudo muito importante, muito importante. Mas a gente ainda ouve muito pouco uma fala sobre quais as etapas de desenvolvimento do nosso corpo emocional, do nosso afeto, da forma como a gente convive com as pessoas e convive com a gente mesmo. Eu quase não ouço falar nisso, eu quase não vejo, embora eu seja uma buscadora há muitos anos, há mais de 20 anos. E eu acredito que a maior parte dos humanos que aqui estão encarnados estão exatamente aqui para desenvolver esse corpo. E aí, o mental é como se a gente tivesse, o que eu observo é como a gente tivesse uma lacuna na nossa formação. A gente olha para o corpo físico e a gente olha para o corpo
para o corpo mental. Então a gente supervaloriza o cuidado com o corpo físico e supervaloriza o cuidado com a mente, de você adquirir conhecimento, de que você ampliar o seu arcabouço de informações. E no meio está o corpo emocional, que muitas vezes acaba sendo deixado aí para se desenvolver sozinho. E não é possível, gente. Nada que você abandona, nada que você deixa aí à toa, vai ter um desenvolvimento, um bom desenvolvimento. Tudo para se desenvolver, para crescer, é como uma plantinha. Precisa de cuidado. Precisa você oferecer ao seu corpo emocional os cuidados necessários comparativamente ao que você oferece ao seu corpo físico. Não parece lógico? Não parece óbvio? Mas por que a gente não faz? Por que a gente não estuda? Porque é tão delicada essa questão e a gente ouve tão poucas pessoas falarem sobre isso. Graças a Deus nós temos cada dia mais os psicólogos que estão aí colocando nos seus sites, nos seus Instagrams, frases, provocações para a gente pensar. E é isso que eu quero colocar. Hoje eu quero colocar a luz sobre isso, sobre o que a gente precisa fazer, como eu devo cuidar desse corpo emocional para que ele possa se desenvolver, para que eu possa aprender a nutri-lo, ele crescer e começar a se tornar autônomo também. Para que eu deixe esse grande espaço de carência, esse grande volume de carências afetivas que acabam me paralisando, acaba inclusive fazendo com que eu tenha uma vida pobre, uma vida às vezes sofrida. E ao invés de estar aí, livre, leve, desfrutando da vida, do meu corpo físico, das minhas relações, dos amores, cultivando amores. Cultivando amores. Então vamos lá. A primeira coisa, gente, a primeira coisa que você precisa fazer para aprender a cuidar do seu corpo emocional é reconhecer a presença dele. Que ele está aí. Que você tem emoções que muitas vezes são independentes da sua vontade. Você sente quais são as emoções primárias? Você reconhece as suas emoções primárias? A gente nunca estudou isso. Parece que tudo está aí de todo jeito, aleatório. Naturalmente, gente, você vai se sentir triste em alguns momentos. A tristeza faz parte, é espontâneo. Toda vez que a gente se depara com uma situação difícil, ou com uma cena de um filme até, que toca em algum lugar nosso de sensibilidade, a gente se entristece, a gente chora por aquela situação. Eu tenho muita sensibilidade com os animais, sensibilidade com a criança, o ser humano que está perdido. Isso me emociona. E quando também esse ser humano, esse animal, entra nesse espaço de aconchego, de proteção, de crescimento, também me emociona com alegria, que é outra emoção que nós temos independente da nossa vontade. Faz parte do equipamento do corpo emocional. Assim como o corpo físico tem mãos, braços, órgãos para poder funcionar, o nosso corpo emocional tem as emoções. Então é espontâneo. A tristeza, a alegria, a raiva. Toda vez que nós somos frustrados, desde muito cedo, na infância, quando a gente é frustrado, o que é que a gente sente? Raiva. A gente se depara com uma inquietação, com uma coisa que a gente esquenta, o calor do corpo aumenta, a gente começa a sentir uma coisa que a gente não sabe e a gente acaba partindo muitas vezes para a agressividade, a gente quer bater. Isso é natural. Por quê? Porque nós herdamos todas as emoções, todos os animais têm essas emoções necessárias à sobrevivência. Porque o nosso corpo emocional também é necessário para a nossa sobrevivência, para estarmos vivos aqui na Terra, gente. A gente precisa das emoções para estar vivo. E a quarta emoção básica que também nós temos e que muitas vezes, atualmente, é a grande razão da maior parte das doenças psiquiátricas e psicológicas. O medo. Eu falei um dia desse num vídeo só sobre o medo. Procure aí no nosso canal Saúde como Caminho o vídeo que eu falei especificamente sobre o medo. Como o medo ele é saudável
para nos alertar sobre determinadas situações, para que a gente tome os cuidados necessários, mas que no volume grande ele passa a ser doentio e lhe paralisar. Então, essas 4 emoções básicas, elas precisam ser reconhecidas, valorizadas ao invés de negadas, porque a gente tem muita na nossa sociedade que coloca uma supervalorização na euforia e na alegria. A nossa sociedade discrimina as emoções como a tristeza e o medo. E aí você acaba guardando, escondendo de você mesmo quando você está triste. Quando a pessoa está triste, recebe, às vezes as pessoas olham para você e dizem, deixa isso para lá, isso é besteira. Gente, a emoção que chega, a tristeza que chega, não é uma besteira. Sua tristeza não é besteira. Ela é uma expressão, ela está querendo me mostrar que existe algo, que existe um sofrimento, que você está vivendo algo que está lhe fazendo sofrer. E você que precisa olhar, a tristeza é um chamado. As emoções nos convidam a olhar para os conteúdos que estão aqui em nós. Então, se eu estou triste, tem uma razão. Não é eu me distrair, fugir da tristeza que vai resolver. Eu preciso olhar, investigar. Por que eu estou triste? E se for o caso, aí eu posso reconhecer que eu fiquei triste porque a minha amiga, ontem uma amiga querida, uma das mais importantes amigas da minha vida, que é a Ana Flávia, nós brigamos. Nós brigamos no mesmo diálogo, sem desligar o telefone, nós passamos pela briga, eu fiquei emburrecida, ela também, e depois nós nos acolhemos, nós esfriamos, deixamos que a raiva passasse, que nós já temos uma longa caminhada, e acabamos nos apaziguando, nos acolhendo e entendendo uma a outra e aumentando o grau de respeito uma pela outra, porque nós nos aborrecemos porque eu me senti desrespeitada, de alguma forma ela também, entramos no conflito, depois reconhecemos que ambas, uma desrespeitou a outra e que precisamos pedir desculpa e perdão e não repetir a atitude que gera a sensação de desrespeito uma na outra. Então, isso foi tudo importante. Esse processo foi muito importante. Depois eu deixei um áudio agradecendo a ela. Porque muitas vezes na minha infância eu não tive condições de reconhecer, né, que eu estava com raiva, que eu estava aborrecida, porque me senti desrespeitada. Eu nem entendia o que é que tinha acontecido e, portanto, quando a gente não entende o que aconteceu, o que está por trás das nossas emoções, a gente não pode fazer nada. A gente só pode agir sobre aquilo que a gente consegue compreender. Aí a importância do desenvolvimento do corpo mental. Mas esse corpo mental não pode ser usado apenas para adquirir conhecimentos externos, para as leituras e para os estudos. Esse corpo mental precisa ser trazido e caminhar junto com as emoções, com o nosso coração. Então, eu preciso juntar os dois. Eu preciso fazer uma comunhão entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, se eu estou triste, eu preciso me perguntar mentalmente o que é que está por trás dessa tristeza, encontrar o móvel, a razão da tristeza e partir para a resolução. Então, é assim que eu aprendo a cuidar do meu corpo emocional. É assim que isso aí é um dos princípios básicos, dos movimentos básicos necessários a quem quer desenvolver um corpo emocional saudável. Se você negligencia, se você faz de conta que não está com raiva, que não está com tristeza, que só quer estar vivendo na alegria, né? Na euforia da alegria, então você vai negligenciar essas outras emoções. E a gente não está aqui para toda vez que a gente deixa de valorizar, a gente deixa de lado coisas que estão em nós, a gente está o quê? Deixando, nos desprestigiando, rejeitando quem somos. Quando rejeitamos emoções primárias, rejeitamos a nós mesmos. Porque essas emoções primárias são apenas a ponta do iceberg de um conteúdo que está por trás delas. E que nós precisamos desenvolver a habilidade de ler esse conteúdo, de entender o que está por trás do medo, da tristeza. Principalmente do medo e da tristeza. Porque a alegria é fácil, é gostosa, então está alegre, mas até ela a gente precisa olhar, porque muitas vezes a pessoa sente alegria com o desequilíbrio do outro. Então é uma alegria meio doente.
Às vezes a pessoa sente alegria em fazer uma crítica, em fazer uma brincadeira que humilha o outro. Isso aí é uma alegria que você também precisa olhar, que é deturpada. É uma alegria fundamentada, né? Que tem a base, o mal do outro. Então, precisa ser olhada para que você possa rever como você alimentar alegrias saudáveis. Ter alegria pelo bem, ter alegria pelo bom, ter alegria pela festa, pelo sol que nasce, por uma flor bonita. Então, gente, eu termino o vídeo novamente realçando, convidando vocês a olhar para o que tem de básico, de essencial no corpo emocional. Olhe, aumente os seus cuidados para com você. Se você já cuida do seu corpo físico, agora comece também a cuidar das suas emoções. E a primeira coisa, como eu disse agora há pouco, é reconhecer quando essas quatro emoções básicas surgem em você. Então, olhe, acolha seu medo, não fuja dele, se pergunte por que você está com medo e procure a proteção necessária para sair desse medo. Olhe para a sua tristeza, procure entender o que está por trás da tristeza, resolva, vá em busca de resolver, solucionar o que está por trás para você ficar alegre. Se você está com raiva, também olhe da mesma forma para essa raiva e busque entender o que frustração está por trás dessa raiva. E assim, naturalmente, quando você olha para as quatro emoções básicas, quais são? Vamos repetir? As duas que nós temos muito, as três que são muito fortes, tristeza, medo e raiva. Tristeza, medo e raiva acabam sendo discriminadas como emoções ruins e a gente negligencia elas e elas são o quê? Sinais de alerta para a gente resolver questões. Não queira viver permanentemente no estado de alegria. Estar em alegria é importante, cultivar a alegria é importante. Agora, não ao custo de negar as outras emoções. Porque se Deus nos criou com todas essas emoções, é porque todas elas são importantes. E se eu confio na justiça divina, eu vou valorizar tudo que Deus trouxe, todas as coisas que Deus trouxe, colocou em mim, né? Então, gente, obrigada mais uma vez a todo mundo que está comigo nessa caminhada desse canal Saúde como Caminho, que é maravilhoso, tem sido maravilhoso acordar todos os dias, estar aqui com vocês, oferecendo para vocês minhas reflexões, os degrauzinhos que eu vou subindo na minha compreensão de mundo, os véus que eu vou retirando. Eu fico muito feliz e agradecida quando vocês dão like, quando vocês comentam, quando vocês pedem que eu fale sobre determinados conteúdos. Eu fico muito grata, Edjane, Ana Cláudia, pode sugerir, viu, gente? Então, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.